Hi, I'm Cecilia Peck. I'm a documentary filmmaker, and it is a real privilege to be here with Juma Shipaya and director Richard Ladkani. This film is not only beautifully made, it's an incredibly powerful portrait of personal courage. Juma, your fight to protect the Amazon, your people, and their future made a huge impact on me, as it will to anyone who sees this film. I first saw Yanuni in Los Angeles, and I was very affected by the personal risks that you were willing to take. Your story really stayed with me. I was able to meet you in Los Angeles, Juma, and it means a lot to see you again today. I'm going to introduce both of our panelists, and then I have so much I want to ask you. Juma Shipaya is a fierce activist from Brazil who has been fighting for the Amazon and its indigenous people for over 2 decades. She is the first female leader ever to be elected as chief of her people. She's also a producer on Yanuni and the main participant in the documentary, along with her husband, Hugo Loss. Richard Ladkani is renowned as a director of environmental and social issue films. The Ivory Game for Netflix was shortlisted, and Sea of Shadows won the Audience Award at Sundance. Richard not only directs, but he shoots his documentaries, as he did with Yanuni, a film he worked on for the last 6 years. So welcome, Juma and Richard. And Wonderful to be here. Thank you. let me start with Richard. What first brought you to Juma's story and to the Yanuni region? Well, look, I mean, the whole story for me started in 2019 when I saw images on CNN that the Amazon was burning. And I was looking for like a new topic to focus on after Sea of Shadows. And I was thinking maybe there's a way to tell a new story about the Amazon, to reconnect people with the Amazon, because I felt myself I've been sort of disconnected over my life from the Amazon because there's been a lot of documentaries made, but I wasn't like touched anymore. Like it was the same story that you have seen many times, and I thought I think we need a new approach. And that's when my interest started in the topic, and I started researching on how could I find a voice, a person, someone that can really capture our heart and our attention on the matter. And it was after 6 months of intense research that I first heard about Juma Shipaya. And she was introduced to me through a friend that we both shared, a journalist, Eliane Broom is her name. And it was very hard back then to get in touch with Juma because she had been in hiding. She had just survived her sixth attempt on her life and she didn't actually want to talk to anyone. And it was only because Eliane really insisted that she should maybe just take the call and see if she can warm up to the idea that this call happened. And when it finally happened, I was so carried away by her poetry, really, her deep understanding of what is happening, but the way she was reflecting on it really touched me deeply. And I felt if I could be allowed to spend time in her environment, in her life, close to her people, following her around, then I think it would make for a very strong film, a very strong story. And that's where our journey began, really. Thank you. And Juma, what made you decide to trust Richard and allow this film to be made? Olá, obrigada. Primeiro não veio de qualquer pessoa, né? Veio por meio da Eliane Brum, uma pessoa que já estava muito próxima de mim, uma pessoa que decidiu abandonar o modo de vida que ela tinha em São Paulo e veio procurar a Amazônia, aonde ela chama a Amazônia o centro do mundo, né? E é uma pessoa que eu já estava tendo diálogo e confidencializando muito dessas perseguições, das tentativas de assassinatos. E quando a Eliane veio, que trouxe, né, que ela intermediou o contato com o projeto, com o Richard, primeiro que a minha resposta foi não. Porque eu pensei, é mais uma pessoa para vir falar sobre Belo Monte, falar sobre
os impactos, problemas, e eu vou falar do meu jeito, eu vou falar o que realmente eu sinto, o que realmente eu penso. E todas as vezes antes que eu tinha feito isso, depois o retorno que as pessoas me davam, inclusive a justiça, é: cala a boca, tu precisa parar de falar, vão te matar. A solução era me tirar de fora do meu território, né? Então, falar para mim, denunciar, fazer algum tipo de trabalho relacionado à minha realidade e à realidade do movimento indígena era um risco de vida depois, porque as pessoas não tinham, às vezes, o cuidado de como levar essa mensagem para o mundo. Muitas vezes as pessoas não tinham o cuidado de pensar: a Juma me falou isso, ela confiou em mim, mas se eu realmente mostrar desse jeito, será que isso não vai causar um impacto maior para ela lá no território? Né? Então, por isso, por algumas experiências e por estar num momento muito delicado, muito perigoso, a primeira resposta foi não, né? Eu pensei, não, eu quero continuar vivendo, eu só quero viver, eu só quero poder voltar de novo, ficar com os meus filhos, eu quero poder continuar estudando e eu quero viver, né? Então, óbvio que eu tinha medo de falar naquele momento. Então, foi de fato a Eliane, né, que falou: olha, eu acho que vale a pena. O Richard, uma pessoa que tem, explicou o trabalho do Richard antes, falou que do comprometimento dele com tudo que ele faz e o cuidado e o respeito. Aí eu, tá, tudo bem, eu aceito falar com ele. Então, por isso que o Richard fala que levou um tempo. E E o Richard não falava português, né? E eu vi um grande esforço dele tentar se comunicar comigo em português. Mesmo que às vezes dava vontade de rir dele, né? Mas assim, mas foi interessante, isso me tocou também, porque eu vi que é uma pessoa que estava disposta a tentar o diferente para poder me ouvir, e eu vi um cuidado, como ele também perguntou antes, não foi só: bora fazer um filme? Não, ele falou: como a gente pode te ajudar? Como que a gente pode ajudar a Amazônia? Eu quero poder fazer algo. E, e o que me conquistou também, que foi muito importante, ele falou: a gente não tem um roteiro escrito, eu tenho uma ideia desse projeto. E eu vou te passar essa ideia para a gente escrever junto. O que você não gostar, você pode mudar, né? Você pode fazer isso porque eu quero que a gente faça junto. E eu falei: é diferente. Eu nunca ninguém me falou isso. Porque é uma coisa que eu prezo muito, não só eu, mas nós indígenas, o processo de consulta. Não é fazer para os povos. Então, nessa parte, o Richard, né, também conquistou a minha confiança, porque eu vi que era uma pessoa que não só queria fazer um documentário, mas um filme, né? É uma pessoa disposta a, junto comigo, e encarar essa minha realidade, correndo risco também, muitas Uhum. das vezes, mas da gente mostrar para o mundo. Então, eu pensei: por que não? Né? Por que não? Eu também estou cansada de me esconder. E uma das coisas que eu tinha muito medo, eu não medo, eu tinha um sentimento não bom das redes sociais. Eu não queria aparecer, porque um determinado momento da minha vida, sumir, desaparecer, foi como me manteve viva, né? Então, foi estranho pensar que eu estaria na frente de uma câmera e que ia aparecer nas redes sociais, porque Richard já falava desse momento que hoje a gente está Uhum. vivendo, da campanha de impacto, que teria que ir para alguns festivais, para alguns países, que ia ter nas redes sociais, e isso me causava muito espanto. E ele falou: pensa para um lado bom, as pessoas vão te conhecer, se as pessoas te conhecem, é, a tua segurança vai aumentar. Se hoje alguém fizer alguma coisa contigo, o mundo não vai saber. As pessoas não vão ter como te ajudar, né? Então, óbvio que eu não pensei em mim somente. Falei: de que forma que esse filme vai ser não só para mim enquanto Juma, mas para o meu território,
que isso vai mudar na vida dos meus filhos, né? Na vida, na nossa vida, porque eu não só quero lutar. Eu quero viver, eu quero ser mãe, eu quero ser filha, eu quero estar sendo indígena lá no meu território, com a minha cultura. Então, se esse filme vai vir para ajudar e para que eu possa, ainda nessa vida, poder usufruir do meu direito enquanto humana, enquanto ser, e que os meus filhos, num futuro, e as próximas gerações, não precisarem passar por tudo que eu estou passando, outras mulheres, outros jovens, então, sim, vale a pena. E por isso eu aceitei, e nessa relação de confiança que foi construída. O esforço do Richard, não só do Richard, Anitta, da família, do pai, da mãe do Richard, do irmão do Richard, cunhada, eu vi que era a mesma forma que eu tenho com a minha família no território. Então, a gente foi construindo ao longo do tempo essa relação, não foi somente para o Yanuni, mas uma relação de vida, de parceiro, e hoje nós temos Yanuni, fruto dessa confiança. Well, thank you. And I want to ask Richard about the filmmaking, but before that, Juma, you touched on leaving your territory. And one of the things that was so emotional for me in the film is that when you leave Brazil and you go to Glasgow and you go to New York to fight in the halls of power, the feeling of you being physically disconnected from your territory is so intense, but you're so resilient. And I just wanted to ask you about the challenges of having to leave your land and all the challenges that you have faced as an activist. Can you touch on that? Quando eu decidi sair do meu território ainda muito cedo, né? Não sair, mas em busca de uma educação, né? E teve outros motivos, né, de ter me afastado. Eu sabia, porque eu lembro dessa imagem até hoje, do meu olhar de despedida dali. Mas não é um adeus para sempre, não. Eu sabia que eu ia precisar sair e voltar, né? E quando eu cheguei aqui fora desse mundo, eu me deparei com um mundo que eu nunca imaginei que existisse, né? Mas ao olhar para o meu território, eu vi o que é, o porquê, eu entendi por que que eu saí, que eu precisei sair, porque tinha algo, muitas coisas ruins que iria acontecer, né? E aí eu tive acesso ao à história dos meus antepassados. Eu vi o que os antigos, né, as pessoas no passado fizeram, não só com o meu povo, mas com os povos indígenas. Então, quando eu olho para frente, para o futuro, eu falo. E ali eu era muito nova quando eu pensei isso. Se eu não fizer alguma coisa, não vai ter mais nada no futuro. Não vai ter mais nem Chipaya, não vai ter mais ninguém, nenhum povo. Então, eu vou lutar, né? A minha vida vai ser de luta. E por conta que eu não quero que, de fato, os povos se acabem, a nossa ciência, o nosso conhecimento, que é a nossa existência, que é tão importante quanto a sua existência, a existência do Richard, a existência de qualquer outra pessoa, né? Então, fazer essa decisão, óbvio que não foi fácil e não é até hoje, né? Hoje, para mim, está aqui, essa agenda aqui em Belém, né, onde está acontecendo a COP30, e seguir logo mais para a viagem da agenda do filme. E eu estou distante dos meus filhos e do meu território também. Então fica a saudade. Hoje os meus filhos estão no território. E Maituma, que é a mais nova, ela começou a andar. E eu não vi ela andando ainda pela primeira vez, né? Eu não vi ela correndo, né? E então isso é coisas que eu sei que eu não vou poder voltar no tempo para ver ela dando o primeiro passo, né? Mas eu sei que o que eu estou fazendo aqui é importante para os próximos passos que ela vai dar na vida. E é por isso que eu estou aqui. Thank you. You are incredibly inspiring. And Richard, so you've been able to combine investigation with personal stories, with advocacy, with the most stunning cinematic visual language.
can you talk about what's your priority as a filmmaker? How do you find that balance between, the frontline stories and the personal stories and the cinematography that's powerful enough to capture all of that? Oh, big question. Well, look, this is kind of a family project for us. My wife, Anita, and I, we've decided 10, 12 years ago to really focus on films that can have an impact on the world. And we were inspired by our mentor, Jane Goodall, who we have known for a long time and had a friendship now for 17 years. And she was the one that brought us on this path because she said, why can't you maybe focus on films that can make the world a little bit better, something with impact. And it just reset something in me. It sort of gave me, it woke up something where now when I get out of bed, it never feels like work. It's always just like you have a mission to fulfill and you want that mission to succeed. And once we get in on a project, we want to give it everything. There is no turning back. Juma mentioned briefly the language barrier, which for me was not only that I wanted to get closer to Juma and her family and be able to speak directly, but there was also a lot of mistrust with the translators that we may be using because on that, you're sharing very personal details. And if there's always a third party who hears everything and sees everything, that is actually a big problem, a security problem, because the life of Juma was already so dangerous. We didn't want it to be more dangerous. So I immediately learned Portuguese as fast as I could. Unfortunately, I did speak Spanish, so it wasn't that hard. But like 6 months later, Juma and I were talking directly, and agora estamos falando em português. É muito bonito, não? Ter essa possibilidade. So we can just connect directly also with her children and husband, and it just makes a huge difference to be connected. So when we start a project, we go all in, and there is no stopping until we feel we've got it. And I told Juma in the beginning that I want her to lead the way, and I truly meant it. I wanted her to feel that this is her film and that this is basically her story, and I'm gonna help her tell her story. That was the approach, and I think she really resonated with that. And she first we talked about a co-directing role, which then turned into a producer role for her because she joined the ministry where directing wasn't allowed, like a second job inside the government. You can't have it. It has to be a full-time ministry job, means no other work, but the producer role still worked very well. Mhm. And she led it all the way. We showed the film for the first time also in her territory when it was the first edit ever. We shared it with her family and her people there, and it was always a commitment of we go it all the way, we go it together, and Juma leads the way. And it took us 5 years, to make it, to get here. But now we feel it's ready, and we're really grateful how it turned out. Well, we need to speak about how the film intertwines Juma and Ugo's stories, and Ugo who's risking his life to stop the illegal mining, and Juma's leading this resistance on the global stage. I have to say, I thought I knew about the Amazon's issues, but I knew a lot more about deforestation than the illegal mining. So Richard, how aware were you of the pollution from the mercury, and did you know what missions Hugo was going to go on, and did you plan to follow him, and were the crews in danger? Tell us about that. Yeah, no, lots of great questions. And it's, for me, the whole mercury issue and the gold mining was new. I came in as a novice, actually, not knowing much about the Amazon. I wanted to learn and take it all in. Very quickly, I learned two things. One, you cannot save the Amazon if you don't first like support the people and empower the indigenous people who are protecting it. So they are the guardians of nature. No way to not focus on that as a priority. So that's how Juma and I got started. But then during the filming, actually, as I hadn't really met her husband or anything, but during the filming, he just showed up. He came back from a mission, and I was filming, and it was like the first time I ever met Hugo, and the first time he met me, and he met me with a camera that I was sticking in his face, and it was quite a funny moment because he's the most private person you can imagine.
highly suspicious of anyone approaching with a camera or mic. And here I was with a camera and I stuck a mic on him. I mean, Juma had warned him that this was going to happen. But when I then also got in the car and kept filming on the way home and then kept filming as he was like coming home, he was like, when is this going to stop? You know, so he took Juma aside and he had a serious talk of like, what is going on? But it was, for me, it was always like, look, let's take one step at a time. But as soon as I heard who he was and what he was doing, I really wanted to get permission to follow him on a mission. And it took a long time because it is a very bureaucratic process because they actually do not want anyone to go because it's too dangerous for civilians to join on a military operation. If something happens to me, it will be under their watch. It could backfire for them in a huge way. So it was a big deal for them to allow a filmmaker to come along, which was actually the first time they granted this level of permission because I went in them over the course of 6 months on multiple missions. But why did I want to go? Because it was the only way to show the devastation. It was the only way to talk about gold mining, which they were targeting as the number one problem. And I did want people to see the problem, to feel the tension of combating illegal gold mining, and to understand that gold mining is at the source of the problem. So people always think deforestation, but it does start with these gold mines. The gold mines are like a cancer that is kind of eating the Amazon up from within. Because if you find a lucrative gold mine, you're going to build a road. Once you have a road, you bring in the big trucks. When you have the big trucks, you take out the big trees. And that's how the whole thing starts. So if you can cut off the snake's head by destroying the gold mine before it actually is fully operational, then you can stop deforestation, poisoning of the rivers, the bringing in of cattle and soybean and the burning and all of it. In my opinion, it starts with the mines, and it was critical that this film puts, shines a light on that issue. Well, that's just amazing. And I guess I'd like to know from Juma how, I mean, this film cuts back and forth between the two of you. Is that an accurate representation of your life? I mean, we are scared to death for both of you during the entire film. And the film is such a verite story. You can tell there was no script or no plan, but is it true to life, Juma? Are you guys in that much danger all the time? Muito obrigada pela pergunta, porque muitas pessoas que não conhecem a realidade da defesa, né, dessa defesa da Amazônia, que o movimento que os povos das florestas fazem, quando assiste o filme, tem essa mesma sensação, assim, é real isso? Tem algumas pessoas que pensam que foi imagem criadas, né? E acha que, ai, que bom que vocês estão bem, ai, que bom que a neném nasceu, ai, que bom, agora tu já está no território, está em segurança. Eu falo, não, a luta não acabou, a luta continua, né? É um filme, e o filme não resume toda a nossa luta, toda a violência que a gente sofre diariamente, as ameaças. O Hugo, nesse exato momento, né, ele está já indo para uma operação. Ontem ele já estava queimando madeira, queimando uma serraria, e não acabou, pelo contrário, o cenário pode vir e se tornar ainda pior. Né? A gente não sabe como vai ser as próximas eleições. A gente acabou de fazer a mudança para Altamira, para querer voltar para o território, mas a gente não sabe quando essa guerra vai acabar. Há um mês atrás, eu estava em Altamira com o Hugo, quando a gente estava procurando casa, a gente estava comendo na orla, e eu estava me sentindo segura, porque era assim que eu me sentia lá em Brasília. E o Hugo recebe uma ligação, falando, olha, você e a Juma estão aqui comendo na orla, e vocês só não vão morrer agora porque eu não quero. Porque em 2017 você queimou uma grande serraria, uma grande madeireira, e eu tive 3 milhões de prejuízo. Só que assim, vocês não vão morrer hoje, porque eu não quero. Semana passada, mas o Hugo, a gente estava
comendo assim, a nossa casa, cheia de poeira, eu muito cansada, a gente sem conseguir descansar e dormir direito. E eu falei assim, Hugo, eu não tenho condições de fazer comida agora. Bora comer fora, né? E ele falou, eu também. A gente olhou um para o outro, assim, morto de cansado, e a gente comendo, e eu ali comendo, quando o Hugo olha para o lado, e um homem com o celular filmando a gente. Na hora, eu nem sei para onde foi a minha fome. Eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva de pensar, meu Deus, eu só estou com fome, eu só quero comer, né? Eu só quero poder descansar, sair daqui, tomar um banho. E mas quando que isso vai acabar, né? Nem comer a gente pôde comer direito, a gente abandonou o prato ali na mesa e a gente teve que sair. A violência não acabou, a destruição da Amazônia não acabou, né? E se de fato, se a gente não tiver uma proteção, não tiver o apoio, se o mundo não saber o que está acontecendo comigo hoje, com o Hugo, com a Amazônia, com os povos, a gente não sabe se ano que vem a gente vai estar aqui. A gente não sabe por quanto tempo a Amazônia vai continuar existindo. Então, o filme não termina quando ele acaba, né? A história ele continua. Richard, you've worked in high-risk zones before, but can you talk about some of the safeguards or protocols in terms of ethical ones or security or, I don't know, emotional ones that you put in place as guidelines in telling this story? Yeah, it's a very, very important question. Look, we focused on security as our number one priority as we started thinking of this film. Actually, we first raised money for a full security plan to make sure that there was no extra risk being put on Juma and her family because of the film. So we found the best, most recommended security expert that has been working with Indigenous people for many, many years in terms of giving them safe houses, providing safe pathways in case they are threatened or they need to be extracted from a certain area. So he had also a lot of experience with film crews or CNN or New York Times, and we made sure that there's a whole security protocol in place for the making of this film. It was a big part of the budget that went for security actually, and we also put a security plan in place for Juma and the family for the rollout of the film, which guaranteed 2 years of financing for additional security necessary in case the film in any way puts more threats on them or they need to extract immediately or find a safe place. Like all that was put in place so that Juma and Hugo and the family and also her village and her people feel that they're being taken care of. So yes, we put a lot of attention on that, and fortunately the filming went fine and there was no extra, no incidences, but it was a very big operation to make sure security was in place at all times. Mm-hmm. Well, I know we're drawing toward a close. I guess I have one more question, and then I want to ask for some final thoughts. But Juma, can you tell me how the film has been received in your territory and by your people there? Antes de começar o processo de filmagem, eu conversei com o meu povo, né? Eu conversei com a minha família e eu ainda continuava muito indecisa, né? Mas eu sempre converso com a minha mãe também, né? Eu escuto muito, não só a minha mãe, mas os mais velhos. E ela falou assim, Juma, eu não, eu não cheguei nem na universidade, né? O estudo, tu viu que foi aqui na aldeia, foi difícil chegar a ser hoje uma técnica de enfermagem na aldeia para cuidar do nosso povo, né? E olha para o nosso território, olha para o Médio Xingu. Quantas Juma tem? Quantas pessoas conseguem chegar nesses espaços, conseguem falar? São poucas. E aqui do nosso território, hoje é só tu, né? Então, não desiste,
né? Vai que eu vou estar aqui, eu vou continuar sendo a tua mãe, esse território vai continuar sendo teu e eu vou cuidar. Se que você quiser voltar para casa, volta, tá? Volta. E isso foi uma das coisas que eu conversei com o Richard. Eu acho que antes de mostrar para o mundo, eu quero mostrar para o meu povo, eu quero mostrar para o meu território. E foi muito bom, né? E foi muito bom levar para eles que estava assim todo mundo muito entusiasmado. Não deu certo para outras aldeias participar por conta do horário, né? A gente teve alguns imprevistos com a internet, mas a gente conseguiu reunir o máximo possível de pessoas e exibir o filme. E foi muito bom, porque eu estava com muito medo. Acho que foi uma das. Eu tive mais medo de apresentar no território do que enfrentar os policiais em Brasília, que lá eu não tive medo, lá eu queria ir para cima. E eu tive um frio na barriga que eu nunca tive antes, porque era uma mistura de vergonha, né, de me ver ali, e era de eles não gostarem, de ele falar assim, Juma, a gente não concorda com isso, né? A gente não gostou. E quando eles me falaram, assim, tinha pessoas, meus parentes chorando, falando, é tão bom ver o nosso território dessa forma porque a gente nunca viu, né? Olhar nossas aldeias de cima desse jeito, olhar, ver a gente, olha, ali o teu filho, olha, não sei o que, as pessoas se reconhecerem, ela, Juma, tu vai mostrar isso para o mundo, né? Aí tu vai, uma das coisas que me perguntaram, esse filme vai para o Oscar? Eu falei, não sei, gente, eu não sei dizer para vocês, né? Não sei se a gente vai passar nos festivais. Eles falaram, olha, tem que ir, porque já pensou? E eles ficaram contando, né, e fazendo brincadeira, assim, já pensou a gente na tela lá nos Estados Unidos, a gente pelo mundo, né? E foi bom ver esse momento de felicidade, de alegria, de sonhar, porque nem eu estava fazendo isso, porque eu queria mostrar para eles, e foi muito bom ver a reação. Eu falei, é isso que eu queria, agora o restante eu estou preparada para encarar. Então, foi bom fazer o processo de escuta. E aí eles foram falando, olha, acho que pode melhorar aqui essa música, acho que aquela imagem ali, né, acho que e foi bom ouvir isso e ter essa participação que eles também se viram, gostaram e também opinaram no que eles não gostaram também, que foi, acho que foi uma ou foi duas coisas, assim. E eu falei, só isso? Eles, tá perfeito, tipo, tá pronto. E eu falei, não, mas o filme não tá pronto. E eles falaram, não, pra gente tá pronto. Né? E para mim essa foi a melhor Well, resposta. Obrigado. Uau. congratulations. I want to end on the call to action and hashtags and how we can support Juma's mission. But before that, can you each just describe or in brief what this film means to you and how you hope it affects people? I will Richard? start maybe because I want to Juma to have the last word for sure. But look, for us, this is a work of love. We put everything in it. I was so happy what Juma just told us. That first screening in the village, it was a miracle for us. That we had this opportunity to share with them and to take their notes and then make it a little better. Wherever we could. But we made this film to amplify indigenous voices, and we have a big impact campaign attached to the film that is being run by Earth Alliance and Rewild. And because we really want to give back, this film, we want it to be used as a tool that can help NGOs and organizations and the Juma Institute and climate conferences around the world to reconnect people emotionally to the topic, to let them know that there are people like Juma and Hugo exist who are so inspiring and give up everything to fight not for them but for us. So we can breathe a clean air and have good water and a future for our children. They are fighting on the front lines and they need to be heard around the world. This is why we made the film. And if you want to support us, please, on social media, follow at Yanuni Film, which is on Instagram. You have all the information about the impact plan, how to
support, share, donate, come on board as a partner. If you follow us there, it's amazing. And then, the film will have its own path. But, Juma and Hugo, they shall shine. And I hope they will around the world. Thank you. Thank you. Juma, will you speak to that? What does this mean to you? Não tem como você defender a Amazônia, né? Você apoiar a Amazônia se você não protege, se você não apoia os povos. Porque somos nós que estamos sustentando a Amazônia em pé. Com esse trabalho arriscado de todos os dias. Então, como eu costumo falar, lutar, defender a Amazônia e tudo que é mais sagrado não é uma opção de escolha, é um dever. Eu não escolhi fazer essa luta. Eu nasci em guerra, eu nasci nesse cenário e eu quero deixar ele melhor, não só para os meus filhos, mas para as próximas gerações. Então, eu acredito que fortemente que o filme ele ele conseguiu ele conseguiu ser o que eu gostaria que ele fosse, que é essa ferramenta não só de comunicação e para como um mega falante para ampliar a nossa voz somente, mas sobretudo para chegar no espírito, chegar no coração, na alma das pessoas, né? E fazer essa conexão individual, porque eu não posso mudar as pessoas, né? As pessoas por si só, cada uma decide mudar. E eu não sei qual é esse momento, e só você sabe, só o Richard sabe qual mudança e quando você começa. Então, eu entendo que a Nune é uma semente. É uma semente que a gente está. É como se fosse um paneiro grande de semente. Paneiro é aquele que a gente vai para a roça, quando vai para o mato, que coleta alimentos e traz para repartir na comunidade. Então, o que nós estamos fazendo com o Yanune é colocando um monte de sementes dentro desse paneiro e a gente espalhando pelo mundo, e que possa reflorestar, né? Reflorestar o mundo, amazonizar o mundo e mulherizar o mundo também. E, e é isso que eu espero, e eu acredito que a Nuni tem esse poder, e que é com essa conexão, com essa ancestralidade, e principalmente, como eu falei antes, a história ela não acaba quando o filme termina. Tá? Ela é real e ela continua cada dia mais real e violenta. Então, é necessário que o mundo escute, que o mundo receba essas sementes e que a gente precisa de apoio urgentemente. E não é só a Juma e o Hugo, né? Não é só eu e o Hugo que mantemos a floresta, o clima, né, em pé. É muitas pessoas indígenas e não indígenas. E vocês também fazem parte dessa luta, né? Nós estamos nessa uma só casa, nós estamos nesse planeta. E se de fato a gente não fizer essa luta coletiva para nos apoiar, eu não vou viver por muito tempo, porque, primeiro, eu não vou deixar de fazer o que eu faço, tá? Mas a gente tem forças contrárias que querem silenciar a minha voz e a voz de muitas mulheres, inclusive, tá? E por isso a gente precisa de apoio, a gente precisa que o mundo conheça a história, porque Yanuni não é só sobre eu e o Hugo, né? É um pequeno retrato da realidade de muitos povos, de muitas mulheres, defensores de direitos humanos, ambientalistas, enfim. Obrigada. Well, thank you both so much. It's been an utter privilege to be with you. Juma, thank you for your leadership and your courage at the center of this film. Richard, thank you for your incredible perseverance, and I'm wishing you all the best for the enormous impact that I know this film will make. Thank you so much, Cecilia. Obrigado. Obrigado a Juma também. Thank you.